maternal. Nossa classe são 10 alunos. Alguns devem estar chegando, não devem estar conseguindo lugar para parar. E aí a nossa classe sempre canta esse cântico e a gente passa para eles a importância de conversar com Jesus. Em todos os momentos nós precisamos conversar com Jesus. Então eles sabem o gesto, e aí a gente vai fazer o gesto. Se vocês quiserem depois acompanhar também, pode acompanhar, porque a letra vai ser passada ali. E aí durante a semana, vocês podem estar passando com eles esse cântico também, para fixar mais, tá bom? Converso com Jesus de manhã cedo. Converso com Jesus nos meus brinquedos. Converso com Jesus nos meus estudos. Converso com Jesus ao me deitar à noite. Converso com Jesus se estou doente. Converso com Jesus se estou contente. Jesus está presente, a Bíblia assim me diz. Eu posso conversar com o Senhor. E agora nós vamos aproveitar essa oportunidade de conversar com Jesus, porque a dona Ana Bart ia tocar para a gente, eu fiquei sabendo agora que ela não está bem. Então nós vamos orar para a dona Ana Bart, tá bom, crianças? Vamos fechar os olhinhos? Senhor, nós queremos agora colocar diante do teu altar a vida da dona Ana. Tu conheces, tu sabes, e sabe o que ela está se passando agora, Pai. Entra com a providência sobre a vida dela, restaurando, Deus. Se ela está com dor, que o Senhor alivie, ó Deus, e que ela possa estar, Senhor Deus, em breve, nesse culto da noite ainda com a gente, ó Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Pessoal do berçário já pode sair para a salinha. Maternal, a professora já está aqui. Os pré-primários. Pode vir também os primários, com os professores e os juniores. As crianças que estão nos visitando, pode vir que os professores encaminham para as salas, tá bom? Boa EBD, pessoal! Alô. Pessoal, tudo bem? Enquanto eu vou soltando aqui o fio do lapela aqui. Aí sim, meu garoto, obrigado. Meu nome é Perotti. Tá bom. Nó aqui do lapela, só um instante, peraí. Agora sim. Alô. Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tá? Ficou bom agora, hein? Tá, meu nome é Perotti, eu sou um dos professores aqui da nossa sala. Essa sala é a sala dos adultos, tá?
se tiver algum jovem, adolescente, assim, não no coração, mas no RG. Isso, Davi. Por isso que eu precisei explicar isso, né? Se você tem até 24 anos, você tem outras salas ali especiais para você. Você é bem-vindo, lógico, aqui, né? Ninguém vai te expulsar. Tá? Eu faço parte da equipe de professores aqui da sala dos adultos. E aí nós estamos estudando uma revista, estamos na 7ª lição, Personagens ao redor da igreja. E hoje, Ananias e Safira são os personagens da história que a gente vai estudar ali em Atos 5, de 1 a 11. Tá? Hoje, eu sei que temos muitos visitantes, e hoje, por ser batismo, é um dia especial, as coisas ficam um pouco mais bagunçadas. Tá? Então, eu peço perdão a vocês aí por algumas fugas de rotina que a gente teve. Vamos orar, pedir a Deus a bênção dele para a nossa aula. Peço que vocês me acompanhem em oração, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui juntos para estudar a tua palavra e te pedimos, ó Pai, a tua ajuda, ó Pai, na ministração dessa aula. Eu peço que tu me ajudes a falar aquilo somente que for da tua vontade, que eu não fale nada além e principalmente, Senhor, que tu trabalhes os corações dos alunos aqui presentes para que haja transformação em suas vidas de acordo somente com a tua vontade e que o teu nome, ó Pai, seja glorificado pelos resultados dessa aula. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Obrigado por tudo que fazes por nós. Em nome de Jesus, amém. Ok, tem um microfone sem fio, pessoal, para ajudar aqui nas perguntas? O Davi já está com o microfone. Aí sim, Davi, obrigado. A gente vai se ajudando aqui. Tá? Quando fala Ananias e Safira, eu me lembro de um personagem que tinha nos Trapalhões, né? Eu não era crente quando passava Trapalhões, né? Eu me converti no final de 97, então até lá, domingo, 7 horas da noite, eu não estava na igreja, eu estava em casa assistindo os Trapalhões. E era engraçado que tinha um personagem que o Didi fazia, que era um goleiro anão. Não sei se alguns lembram, o Renatão lembrou, tá? Tinha um goleiro anão que o nome dele era Ananias. E aí era bem engraçado, assim, porque o Didi ficava enterrado até o joelho numa plataforma e tinha um gol atrás e ele ficava fingindo que era goleiro, pulando para um lado e para o outro. E exatamente usava o nome Ananias por ser um trocadilho com anão. Então ele fazia na época não tinha nada de politicamente correto, né? Hoje eu estou dizendo pro Renato Aragão, essa piada é capacitista que você está fazendo, você não pode fazer isso. Mas só uma lembrança que me veio aqui, né? Eu faço várias piadas durante a aula, então eu peço que os alunos me tolerem, porque nem todas as piadas são boas. Né? Meu padrão de qualidade é meio fraco e em casa meus filhos já me criticam por causa disso. Né? Todo mundo que é pai passa por isso. Né? São novos, mas eles já falam, pai, essa não foi boa. Tá? Atos 5, de 1 a 11, está aqui na transparência, no slide, né? Transparência é da minha época, né, gente? Desculpa. Tá aqui no slide. Então, vocês podem abrir, se vocês quiserem ler um pouquinho mais de perto, porque a letra ali está pequena, tá? Então, eu deixei ali só para motivar vocês a abrirem a Bíblia e lerem por conta própria. Atos 5, de 1 a 11, é a nossa passagem, tá bom? Nosso texto base da nossa lição hoje. E fala assim, ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos, né? Contexto, eles estavam na igreja de Jerusalém e quem dirigia a igreja eram os próprios apóstolos. Ninguém tinha morrido ainda, estava todo mundo lá, a equipe completa. Então era um ambiente assim bacana. Então depositou aos pés dos apóstolos, levou a oferta para frente, para todo mundo ver. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pesado, hein? Nossa, eles mentiram, levaram uma oferta diferente lá e caíram mortos. Caraca, imagina se hoje a gente começasse a fazer umas paradas assim aqui, começasse a morrer gente. Ainda bem que o cemitério do centro aqui do lado. Tá complicado o negócio. Vamos lá, Ananias e Safira, vamos começar pelos objetivos, só para a gente saber onde a gente vai chegar, tá bom? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Esse versículo frisa o pecado de Ananias e Safira que eles cometeram aqui, né? Primeiro Ananias ouviu esse texto, ouviu essa afirmação e sofreu as consequências, né? Em Atos 5:4. E esse versículo, se eu fosse resumir, assim, se eu só pudesse ler um versículo, eu li esse 2 vezes, caso aconteça de faltar luz, acontecer algum problema, pelo menos o coração da aula já está falado aqui para vocês. E tem 2 objetivos hoje no nosso estudo, tá? Entender que Ananias e Safira compactuaram em uma mentira para receber honra, e essa hipocrisia custou a vida deles. Em segundo lugar, refletir sobre a importância de falar e viver sempre a verdade, guiados pelo Espírito Santo, tá? A gente aprendeu com um bom exemplo dos personagens até agora, né? Todos eles falaram coisas positivas, viveram coisas positivas aqui nas 6 primeiras lições, a primeira introdutória, então as outras 5 eram lições que exploravam o bom exemplo de personagens como Pedro e outros que a gente estudou, mas hoje a gente vai olhar o mau exemplo dos outros e ver o que não fazer. Então é legal, hoje é um bom complemento de didática, que a gente tem exemplos positivos e exemplos negativos. E os negativos são ótimos para a gente sentir um pouquinho das consequências que a gente pode acabar experimentando caso não sejamos fiéis. Tá? 2 figuras aí para ilustrar o que o pecado faz com a nossa vida, né? A primeira delas ali, você está vendo que é uma pessoa martelando, né, um prego torto. Se você já trabalhou com assim, pregar prego em madeira, né, para ser mais objetivo, sabe que esse prego não vai entrar, não vai dar certo isso daí. E o cara já estourou 3 dedos ali, ele está indo para o 4º dedo, tá? E ele vai comprometer os 5 dedos provavelmente, mas ele não aprende, ele continua martelando. E o segundo exemplo é o cara que vai cortar o galho estando sentado do lado errado. Vou pegar uma água aqui. Ó, aí também tem um nó na madeira também. Puxa vida, pastor, olha só. Olha só o pastor, experiente. Quando ele trabalhava no banco, ele também metia prego em madeira lá no banco também, né, pastor? Muito nó na madeira, né? Também, esse outro detalhe também, o cara não vai dar certo isso daí, né? Ali é um pouquinho mais duro. Meu tio serrando o galho e esperando. Falou, a hora que tiver quase cortado, eu vou sair daqui, né? Não deu tempo dele sair. Não, mas é assim que a gente faz com a tentação, né? A gente fala, ó, tô chegando aqui, tá... como dizia o Chico Buarque, tá tudo bem, tá delícia, tá gostoso, tá beleza, mas eu vou sair dessa na hora que eu for pecar.
Não sai, cara. Não adianta, é armadilha, você tá lascado. Vai dar errado. E o cara tá ali na confiança. Olha, eu vou chegar aqui quando tiver nos 80%, eu saio. Não vai dar certo. Aí, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o leão, você não vai ficar pertinho dele. Então, qual é a sua atitude diante de um adversário que é um leão? E qualquer hora você dá a mão, ele quer o braço. Você, fugir do leão, pessoal. Falar sobre hipocrisia, né? O tema da aula gira em torno desse tema aí de hipocrisia e vai ser bacana a gente conversar sobre isso, né? Lá em cima, em amarelo, eu coloquei a definição de hipocrisia do grego, tá? É usar uma máscara, desempenhar um papel como ator. Essa é a definição, usando o radical grego aí da palavra, né? O hipócrita é um ator, é alguém que finge. E o costume do teatro grego era o ator representar usando uma máscara. E não raramente a gente encontra pessoas, né? Cada um fale um pouco de si próprio, né? Você vem, veste uma máscara e vem para a igreja. Ou você vem, veste uma máscara e vai viver sua vida. Você tem alguns pecados que são ocultos, mas você esconde eles com uma máscara e vai pôr aquela máscara de crente que você comprou na internet. Aí você traz essa máscara de crente para as pessoas acharem que, olha, com ele está tudo bem. Pô, aquele cara é santo. Aquele cara é bom. É crente mesmo. Posso confiar naquele cara. Olha, pô, ele é tão bom que eu acho que a gente vai votar nele para diácono na próxima eleição. E às vezes as pessoas não são exatamente aquilo que elas aparentam. É isso que é o conceito de hipocrisia trabalhado aqui em 30 segundos. Algumas passagens aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, condenando a hipocrisia. Tá? O Evangelho de Mateus, eu acho que é o que tem mais passagens sobre esse tipo de pecado, por conta do público-alvo dele, né? Alguém que estava falando para os judeus, né? Um judeu falando para judeus a respeito de Jesus como sendo filho de Deus, cumprindo as profecias. Ou seja, um público-alvo bem aquele judeuzão, assim, que muitos deles, inclusive, fariseus. Tá? Mateus 6, de 1 a 6, olha só. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E aí eu vou pulando algumas partes aqui, porque vocês conhecem esse texto, tá? E não é o meu alvo falar deles aqui. O barulho do ralo aqui é fantástico. Não sei se vocês estão ouvindo aqui. Assim, o pessoal da internet não está ouvindo, né? Então deixa eu falar. Tá assim. O barulho do ralo aqui do batistério aqui, puxando a água. Não, esse microfone aqui, a turma já não tá ligado não, né? Não, o barulho aqui é para todo... barulho é ao vivo, não é barulho ampliado pelo som, não. Não adianta o microfone virar, não. Eles já zeraram esse microfone lá em cima. Tá? Então, olha só. Aqui, Mateus 6, Sermão do Monte, tá? Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti. É o cara que faz uma boa ação e conta para todo mundo. Eu fiz a boa ação, pessoal. Tá? Não é para fazer isso. Aí, próximo versículo. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Não seja hipócrita. Não adianta você ficar assim, propagandeando as boas ações que você faz, porque isso não é correto. Aí, continuando ali, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Aí ele cita literalmente, tá? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Olha só. E aí, tu, porém, no último versículo, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Teu pai que estiver em secreto te recompensará. Aí, um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, lá em cima. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Aí tu, porém, vou para o versículo seguinte. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O último versículo aqui, Mateus 23, 27.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Palavra agressiva contra a hipocrisia proferida pelo nosso Senhor Jesus. Então, esse pecado de hipocrisia, ele é condenado, mas ele não é condenado do tipo, tá tudo bem se você cometer esse pecado de vez em quando. Não, ele é condenado assim, com letras capitais aqui. Vamos falar da nossa história aqui, que é Ananias e Safira, pensando em Atos 5, de 1 a 11, tá? Que é o nosso texto base de hoje. Para você entender o contexto de uma certa passagem, o jeito mais fácil é você olhar um pouquinho antes sobre o que acontecia ali na igreja de Jerusalém. A prática na igreja ali era, a maioria das pessoas adotava ali, galera, vende o que tem e a gente vai viver juntos, repartindo o que temos. Então era o que a igreja fez ali, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você pegava todos os seus recursos, colocava aos pés dos apóstolos, né? E a igreja administrava em conjunto aquilo ali. Isso é um mandamento, fazer dessa forma? Não. Um exemplo de como a igreja se conduzia ali naquele tempo, inclusive, que era um tempo de perseguição. Lembrem-se que Jesus tinha sido morto há pouco tempo. E naquele momento a igreja estava começando a conquistar a simpatia do povo, mas mesmo assim tinha adversários muito fortes, que eram as pessoas que comandavam ali a sociedade judaica, e também o Império Romano não era tão simpático a eles, não. Então, assim, continuando. Logo antes, quando a gente está falando ali de Atos 5, se você vira a página antes, vai para o final do capítulo 4, olha o que Barnabé fez. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Eu estou lendo Atos 4, de 34 a 37, se você está vendo na sua Bíblia. Tá? Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então é o seguinte, esse Barnabé, depois a gente vai ver que era um cara muito querido da igreja. Tão querido que ele foi designado para as primeiras viagens missionárias de Paulo, para ir junto com Paulo. Lembra que a igreja orou depois que Saulo se converteu e começou a ser chamado de Paulo? A igreja orou e depois Deus falou, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí eles foram para a primeira viagem missionária. Então esse Barnabé era um cara querido. Logo antes, ele tinha um terreno no Urbanova, falou, vou vender o meu terreno do Urbanova e vou dar o dinheiro para a igreja. Né? Era a prática lá, não venda seu terreno no Urbanova, não. Estou dizendo isso, tá? Mas, quer dizer, se você quiser vender, venda, fica à vontade, tá? Tá bom? Beleza. Mas o ponto aqui, gente, é que ele tinha um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Provavelmente essa atitude de Barnabé no final do capítulo 4 repercutiu muito bem no meio da igreja. Aí acabou o capítulo 4 e começou o capítulo 5. Aí tinham duas pessoas que estavam com meio que um desejo de fama. Tá? Uma pausa. A gente precisa entender o pecado de Ananias e Safira. Vamos entender bem o pecado. Olha essa figura. Encontra o erro para mim. O que é que está errado nessa figura aí, gente? Quem souber, levanta a mão que o Davi leva o microfone. O que está errado nessa figura? Vamos explorar um pouco mais conceitualmente. Olha lá, a Isa já sabe. Lá, levantou a mão. Ela acha que sabe. Vamos ver. Não tem problema não. Se errar, tá tranquilo. Mas assim, olha só. O que está errado nessa figura? Se errar, olha lá, hein? Não De me boa, julgue. Tem crédito, Isa. Pode ir em frente, vai. Um mora no Polo Norte, outro no Polo Sul. É exatamente isso, né? Você não vai ver ursos polares e pinguins, a não ser que eles comprem uma passagem aérea, ou mais de uma,
para sair do Polo Norte e ir para o Polo Sul. Eles não vão estar juntos, porque o pinguim é só lá no Polo Sul, na Antártida, e o urso polar lá no norte, né? Vai encontrar o urso polar só Eu lá ia no falar frio do que era Polo que o urso estava de um lado e ia virar o negócio, porque o peso não ia aguentar. Menos culto que a Boa. Isa, viu? Olha, praticamente o engenheiro, o Aida não pensou a mesma coisa. Tem um problema ali de... tem muita gente da aviação aqui, né? Tem um problema de balanço de CG ali, né? Que vai dar um problema ali. O centro de gravidade é mais para lá ali. Então, a não ser que... porque é muito gelo embaixo, a gente não consegue ver, né? Por causa disso. Tá? Olha só. Segunda coisa. O que é que está errado aqui? Essa é mais fácil, gente. O que é que nós temos ali, né? Uma professora de escola dominical, uma tia, uma mãe, sei lá, enchendo os copos. Não dá para ver. Tá bom. Eu vou explicar para vocês. Porque a figura ali no projetor tá muito clara, né? Na tela eu consigo ver aqui. Eu tenho uma tela aqui, né? Se vocês nunca repararam, a gente tem uma televisão aqui. A jarra está vazia. Ela não consegue encher os copos com a jarra vazia. Então esse é o erro aqui, né? O projetor estragou. É que eu não tenho como testar antes da aula, tá, gente? Então, perdão. Mas aqui o erro é que ela não consegue encher copos com a jarra vazia. A gente precisa entender qual é o pecado de Ananias e Safira. Então, quando vocês lerem a história, vocês precisam examinar a história com os olhos de quem examina essas figuras. Quando você olhou para a figura e você foi perguntado o que é que está de errado, você começou a olhar e tentar entender. Olha, aqui está errado porque esses dois animais não convivem nunca, né? Dificilmente, né? Só no zoológico mesmo, e olha lá. Aí você vai encontrar, poxa, onde é que está o erro aqui nessa outra? Poxa, tem alguém enchendo copos com uma jarra vazia. Ananias e Safira levaram uma parte do dinheiro em vez de tudo que ganharam. Qual é o pecado de Ananias e Safira? Qual é o pecado? Eu ouvi mentira, eu ouvi ambição, quem dá mais? A intenção que eles tiveram, tá? Quem mais? Queriam aparecer, né? Para levantar a mão, eu vou desistir. Desculpa, Davi, é porque o pessoal está só no jogral aqui falando uma palavra e outra, aqui ficou muito rápido e eu fui repetindo. Beleza, é bom que é um exercício, né? Ficar em pé. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem várias coisas que a gente observou no comportamento deles e tudo que vocês falaram está correto. Né? Assim, foram ambiciosos? Foram. Foram mentirosos? Foram. Queriam aparecer? Queriam. Mas o pecado que foi apontado aqui, que foi o que pisou na unha encravada do Espírito Santo, é a mentira. Tá? Quando você lê aqui, olha, certo homem chamado Ananias vendeu uma propriedade, entrou no acordo com a mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Né? Esse reteve assim, se você pegar o vocábulo no grego, né? Eu não sei grego, mas eu leio quem sabe. Né? Então, esse reteve, ele quer dizer que foi retido de forma desonesta. Tem essa conotação na palavra original. Tá? Retido de forma desonesta, parte do preço, e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Qual foi o problema do Ananias aqui e depois da Safira, que confirmou o pecado? Ou seja, os dois planejaram juntos o pecado aqui. É que eles queriam dar uma de Barnabé. Eles queriam chegar lá e dizer: olha, vendi tudo, estou dando todo o dinheiro. E provavelmente até esse campo talvez valesse mais que o de Barnabé aqui. Eu estou especulando. Então eles queriam ouvir aquele de todo mundo, né? De caraca, essa doação. Temos um novo recorde aqui na Igreja de Jerusalém de doação. Uma salva de palmas para os irmãos Ananias e Safira, né? Queriam ouvir alguma coisa assim. Essa é a impressão que me dá. Mas o problema aqui é a mentira. Tá? Mentira. O texto nos informa isso. Alguém quer fazer algum comentário? Não, né? Beleza, vamos para o próximo. Volta. Isso foi demais. Volta. Tá? Aí eu já fiz alguns comentários aqui. O reteve
a conotação, né, que eu falei aqui, eu esqueci de falar que era também secretamente, também, de forma secreta e desonesta, né? É como você tem uma palavra no português aqui que é surrupiar. Surrupiar é sempre secreto e desonesto, tá? Então essa palavra é parecida com isso que a gente está falando, assim. Então teve uma retenção secreta e desonesta, né? Estamos na declaração do imposto de renda, período de imposto de renda. Não façam retenção secreta e desonesta, pessoal. Por favor, sejam bastante claros na sua declaração do imposto de renda, pessoa física e jurídica também, na oportunidade que tiver, sem querer roubar do governo. Ah, mas o governo não é honesto e tudo tá. Mas você tem que ser, meu amigo. Desculpa, faça a sua parte. Segundo, aos pés dos apóstolos. Era uma ação pública e visível a todos. E, por ser uma ação enganosa que eles cometeram, é hipocrisia. Condenado por Jesus Cristo várias vezes. Não foi por falta de aviso, tá? E olha só essa característica interessante, né? Quando a gente, o Jonas, né, quando ele estava pregando aqui de manhã, ele falou aqui, olha só, falou da doutrina da Trindade, introduziu esse conceito, e isso daqui é uma das passagens que reforça a doutrina da Trindade, que são 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma essência única. E cada um deles, como a gente os define como pessoas, a gente os define como pessoas porque eles têm características pessoais. E uma das características pessoais do Espírito Santo é porque mentiram para ele, né? Eu vou mentir para essa parede. Cara, não faz sentido, porque a parede não é uma pessoa. Mas assim, mentir para o Espírito Santo demonstra uma característica pessoal do Espírito Santo. Então, é só para vocês ficarem atentos que quando você estudar certas doutrinas, você tem que ficar atento a essas ideias que surgem no meio dos versículos, e isso é uma das que reforça a doutrina da Trindade. Tá bom? Beth vai falar. Uma coisa que eu acho interessante também nesse texto é que diz que ele fez em comum acordo com a sua esposa. Então, o quanto é importante a gente estar atento com as nossas alianças e pedir ao Senhor que você tenha, né, porque às vezes um leva ao outro. Então, essa experiência pessoal até que o Jonas falou com o Espírito Santo, para você não ser levado, não importa o grau de aliança que você tenha com essa pessoa, mas, sabe, corrigir teus filhos, é esposo, é amigo, mas era meu amigo, mas está errado, está errado. E aí a gente vê que um não ajudou o outro, pelo contrário. Um teve a ideia e o outro falou, nossa, que ideia, vai ser ótimo para a nossa aparência. Vamos mandar bem demais, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né, nas nossas alianças e as pessoas que nos influenciam. Quem está influenciando o teu coração? Obrigado. Eu vou, por causa disso, aqui, deixa eu ler aqui. Estou procurando o versículo aqui. Não vai aparecer para mim aqui, porque a gente... Eu não vou achar aqui, mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas alianças. Porque Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo... aí falhou para mim se é o 5, 6 ou 7. 6, obrigado, pastor. Vou lá no 6, hein, galera? Fui procurar aqui e não achei. Tá? Então, as alianças aqui, estamos chegando lá. Não achei. Não achei porque a gente tem o que a gente fala aqui das alianças é que a Bíblia fala para você não formar alianças íntimas. E quando fala aliança íntima, casamento, sociedade, se a pessoa não tem o seu mesmo padrão de fé, a pessoa não é crente, tem uma tendência muito grande de dar errado. Namoro, né? Tem casal de namorado lá em cima, deve ter casal de namorado aqui embaixo, não sei, não tô achando. Mas, cara, não vai casar com quem não é crente ou quem é crente meia boca. Seu padrão tem que ser aqui, já no corte. Né? Se você não há comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos. Não existe essa comunhão. Pero você está falando negócio pesado. Tô aqui para falar, né? Tem que falar o que está escrito. E tudo que está escrito. Né? Infelizmente, eu não achei aqui a passagem imediatamente, que eu sabia de cor.
estou ficando velho e começo a esquecer as coisas, tá? Alianças. Tome cuidado com quem você forma aliança, tá? Outra pergunta, no estilo, ache o urso polar... 1 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Ah, por isso... Ah, beleza. 2 Coríntios, eu vou ler só porque é importante. 6,14. Tá? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Tá? E aí eu estou voltando, né? Tá? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ele usa palavras muito pesadas aqui, tá, gente? Palavras super pesadas aqui. E a gente tem que ler porque não é toda hora que a gente tem oportunidade de falar sobre isso. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Sabe quem é o santuário de Deus? Você. Você crente. Quem são os ídolos? O resto. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vai ter uma aula sobre isso um dia e a gente desce mais fundo, senão a gente não cobre o nosso assunto. Tá? Vamos procurar o ponto aqui também. Ananias e Safira eram obrigados a vender a propriedade e dar essa oferta? Sim ou não? Não. Peraí, não era a prática da igreja? Quer dizer que, peraí, eles não iam ser excluídos da igreja se eles não pagassem esse título de entrada no clube? É? Sim ou não? Não, já... É legal, porque eu estou vendo que eu tenho um pessoal entusiasmado que leu a passagem mesmo. É isso aí. Não. Porque conservando-o porventura não seria teu? É a mesma coisa que o Pedro falasse assim, vem cá, quem te obrigou a dar essa oferta pela metade dizendo que foi tudo? Né? E vendido não estaria em teu poder? Quem te obrigou a dar isso não? Mas se você dá, seja honesto e fala, estou dando metade. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele achou que estava mentindo só para a igreja, mas a mentira pesou, porque ele mentiu contra Deus e diante dos apóstolos, né? Nossa. Que vexame, tá? Algumas aplicações, nós estamos dentro do nosso cronograma aqui. Não existe meio pecado, não existe meia mentira, não existe meia obediência. Meio pecado é pecado inteiro, meia mentira é mentira inteira, meia obediência é desobediência inteira. Samuel Pereira, tá com... Irmãos, esse negócio da mentira é um negócio tão bravo. Eu estava me lembrando aqui de Apocalipse, que ele fala assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A mentira é igualzinho assassinar alguém. É igualzinho ser feiticeiro, idólatra. Está no mesmo versículo. Nossa, é? Qualquer um vai para o lago de fogo. Então a mentira é muito difícil. Você imagina uma lista com os piores bandidos da humanidade. Aí você começa lá a pensar aqui em Brasil, né? Sei lá, Fernandinho Beiramar, André do Rap. Aí eu ia dizer o nome dos políticos, não posso, né? Ficar falando muito de política aqui, senão o pessoal fica animado. Aí vai falar o nome do político A, político B, político C, e todos os mentirosos. Aí, peraí, será que eu estou na lista? Vamos pôr a mão na consciência e pensar se nós nos enquadramos nessa lista de mentiras. Mentirosos. Segundo ponto aqui, não brinque com o mal. Tá? Provérbios 8,13 diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O que é que ele quer dizer com isso, cara? Se você aborrecer alguma coisa, não é ficar provocando. Ele me deixou aborrecido aqui. Não, aborrecer é você querer longe de você. Tome distância dessas coisas. Terceiro ponto, não seja avarento, seja generoso de verdade sem hipocrisia.
Tá? Aí tem 1 Timóteo 6, de 9 a 11, ele fala sobre o amor ao dinheiro. Tá? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Tá? Então, se você está perseguindo dinheiro, quer aumentar seu patrimônio, vai com calma. Cada coisa no seu devido lugar. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Modéstia faz bem. Vá com calma, vai devagar, para que você, nessa sua busca, não incorra em avareza. Você tem que ser generoso, manter a sua generosidade sem hipocrisia. E por último, ali no quarto ponto, tá? Examine o seu coração e descubra seus caminhos de mentira mais comuns, tá? Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando eu falo caminhos de mentira, porque boa parte dos pecados, se você for ler lá em Tiago, capítulo 1, ele fala que existe um processo de gestação do pecado. Que você primeiro tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ou seja, você tem o desejo da carne, o desejo dos olhos. E a soberba, eles começam a te puxar para o pecado, que te atrai e te seduz. E aí você peca. Esse processo de pecado, ele é muito pessoal na vida de cada um. Vou dar um exemplo. Quando é que eu costumo mentir com mais frequência? Poxa, eu costumo mentir com mais frequência quando eu vou jogar bola com os meus amigos. E aí a gente estica naquela conversa. E na volta, eu digo que eu peguei um trânsito, por isso que eu me atrasei para chegar em casa. Exemplo hipotético, tá? Eu não consigo nem ir jogar futebol. Tá? Mas é um exemplo hipotético. Tá? Existem rotinas dentro da sua vida nas quais você incorre em pecado com mais frequência. Por exemplo, eu peco com mais frequência quando eu fico sozinho no banheiro por mais de 20 minutos. Cara, você tem que pegar a sua rotina, identificar os pontos onde o pecado acontece e cortar fora. Muda a sua rotina, adapta a sua vida para que essas coisas parem de te tentar, para que a tua rotina pare de te tentar. Pescaram? Entenderam o ponto aqui que eu quero trabalhar? Então, Ananias e Safira eram pessoas que tinham ambição, que tinham ganância, e eles tinham desejo de exercer primazia, sei lá. Então, eles queriam se mostrar muito doadores, assim, se mostrar muito generosos, mais do que realmente eram, né? Então, aí foram cortados. Ninguém quer falar não, né? Beleza, vamos para frente, tá? Então, Deus conhece a intenção do seu coração. Hebreus 4:13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A gente não precisa, por exemplo, fazer uma declaração de imposto de renda espiritual para o nosso Deus. Claro que a confissão de pecado praticada pela oração é muito saudável para cada um de nós. Mas acontece que Deus já sabe, antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já a conhece inteira. Continuando Atos 8, 22 e 23, olha só. Isso aconteceu em outras oportunidades. Teve um mago chamado Simeão que se converteu. Mas aí, quando ele viu lá os apóstolos praticando alguns milagres que eram necessários naquela circunstância, ele quis oferecer dinheiro e disse, opa, esse poder eu também quero. Por quê? Porque era a prática dele. Os magos tinham essa questão econômica de ensinarem truques e magias uns para os outros em troca de dinheiro. E aí ele pegou isso do passado dele, falando do Simeão, não, é Simão, o mago. Né? Esse mágico lá de Atos 8. O cara teve uma conversão, assim, aí
Na hora que ele ofereceu dinheiro pelo poder dos apóstolos, para que ele também tivesse esse poder, aí Pedro já deu uma pedrada nele. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Dureza, hein? Aí depois ele pediu perdão. Versículo 24, ele, não, me perdoa, tal, se arrependeu. E aí a história segue rumo a um final feliz. Tá bom? Mas assim, a sensibilidade... Hã? Isso. Realmente, na hora que ele lembrou, falou, caramba, Ananias morreu, caiu duro lá, na hora, e aí vai sobrar para mim. Na hora que o Pedro falou, vou morrer também. Mas pelo menos não se repetiu a história ruim. Aí, John Stott, ele fala que o problema original de Ananias e Safira era falta de integridade. Tá? Qual deve ser a motivação do crente aqui, em situações como essa, em que você tem que dar uma oferta? Amor, generosidade, benignidade. Eu podia sair falando aqui a lista do fruto do Espírito, né? Isso aqui devia estar por trás da motivação deles. Mas Ananias e Safira, na verdade, desejavam fama, foram egocêntricos e eles queriam honra e glória. O que eles queriam era brilhar. Tá? Eles queriam estar ali brilhando mais do que Jesus, dizendo, nossa, eles são muito generosos. Vou explorar aqui mais conceitos aqui, então, desculpa, a escola é bíblica dominical, então tem um monte de passagem bíblica aqui que eu estou dando para os irmãos, para que vocês possam estudar depois. Se vocês puderem, quiserem, a aula está sendo gravada, tá bom? Deus julga os pecados com severidade. Deus é misericordioso? Mas é justo. E a justiça inclui julgar os seus pecados e os meus pecados. Tá? Claro que nós somos salvos e somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, e nós não somos condenados. Mas, cara, Deus é misericordioso, mas tem que ter temor. Temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Não vai vacilar não, senão é insensatez. Olha, tanto de gente que era crente, mas morreu. Morreu porque pecou. Tá? Exemplos. Nadab e Abiú. Esse Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão. Arão, irmão de Moisés. Arão era o sumo sacerdote. Eles foram lá, Levítico 10, conta um pouquinho dessa história, não vou abrir lá. Mas aí, na hora que eles foram sacrificar, ofereceram um fogo estranho. Não tem detalhes. Sinto muito, não posso passar detalhes. Mas na hora de sacrificar, na hora de praticar o ritual que era prescrito lá para os sacerdotes, eles botaram alguma coisa diferente lá no meio. Lembra do Caim e Abel? Né? Caim foi querer dar oferta vegetais, né? E Abel ofereceu o animal. E Deus gosta muito mais do animal. Deus não era vegetariano, então, né? Eu gosto de falar isso, pastor. Desculpa, mas escorreu o veneno aqui. Desculpa. Uma opção de dieta é permitida e tudo, né? Mas acontece que Deus é chegado no churrasco, na carne. Então, Nadab e Abiú fizeram algo diferente do procedimento e foram mortos. Acã, eles foram lá, tomaram Jericó, cara, uma vitória militar fantástica, porque ninguém derramou sangue. Os caras chegaram, assim, sangue israelita, né? Mas, puxa vida, na hora aí os caras deram volta na cidade, a cidade caiu, aí tinha a ordem lá, ó, não é para pegar os despojos. Aí o Acã foi lá, pegou um souvenir para ele, né? Foi lá, pegou alguns lá. Na hora que descobriram, eles foram lutar com uma cidadezinha pequena chamada Ai, né? Aí, pô, vamos mandar bem aqui, né? Nessa batalha contra a época, Ai é muito menor do que Jericó. Eles até deixaram a parte do exército de folga lá, tomaram uma surra. Rapaz, parecia o Remo dando no Corinthians durante a semana, e a pancadaria foi forte. E aí os caras voltaram, pô, aconteceu alguma coisa de errado, vamos lançar sortes aqui e descobrir onde é que está o pecado. Aí na hora que foi afunilando lá o funil da sorte, né, faltam 10 minutos, ainda vou acabar, tá? Chegou em Acã, -1. Uzá.
estavam passando o Jordão lá com a arca, transportando. A arca aí ia caindo lá, aí ele falou, não, eu vou garantir que eu vou segurar, vou fazer uma coisa boa. Botou a mão na arca. Não pode pôr a mão na arca, cara. É 220. Morreu. Menos um. Usar. Geazi. Cara, o Geazi pegou a lepra. Eu tenho que correr com a história aqui. E o próprio Ananias e Safira. Interessante que Deuteronômio 21 fala, se alguém for julgado e condenado, enterra no mesmo dia. E aí foi o que a turma lá da igreja de Jerusalém fez. Provavelmente os caras que levaram para sepultar imediatamente eram judeus. Igreja de Jerusalém, né? Um monte de judeu lá, né? Então essa era a prática. Eles seguiram o que estava no Deuteronômio. Vamos enterrar logo esse cara porque ele foi julgado e condenado. Aliás, por conta desse mesmo versículo que Jesus foi sepultado no mesmo dia, depois da crucificação. Tá? Se você for ver lá Deuteronômio 21, 22, fala, se alguém for pendurado no madeiro, tal, então aponta diretamente para Jesus, esse versículo 21, 23 aqui. Tá? E eu gosto na aula também, quem acompanha as aulas que eu dou aqui já sabe que eu gosto de falar de princípios bíblicos. Tá? Então, o primeiro princípio que a gente aprende aqui, que a gente observa, é se não somos mortos pelo nosso pecado, é um ato de misericórdia de Deus. Porque a alma que pecar, está lá em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Pecou, morreu. Mas acontece que o caso aqui é que, o nosso caso, por exemplo, nós somos cobertos pela misericórdia de Deus, né? Porque não somos condenados imediatamente pelo nosso pecado. Mas, Perote, eu sou salvo. Se eu pecar, pode acontecer de eu morrer, mesmo eu sendo salvo? Pode. Por que não? Por que não? Às vezes, Deus, por disciplina e para que você pare de pecar, ele tira a sua vida. Isso acontece. Não perde a salvação. Não perde a salvação, mas a vida perde. E é melhor perder a vida do que a salvação. Beleza? E eu não estou falando da vida eterna, estou falando da vida aqui, essa vida nessa carne aqui que a gente está. Pode acontecer de alguns irmãos que a gente conhece estarem numa situação de pecado tão terrível que Deus abrevia a sua vida para que eles parem de pecar. Certo? Então, às vezes a misericórdia de Deus é um atributo que ele dosa de acordo com a sua vontade. Deus é soberano na aplicação de misericórdia, tá? E a misericórdia divina é caminho para a graça salvadora. A partir do momento que eu não sou julgado e condenado até que eu receba a salvação, bom para mim. Bom para mim. Eu, por exemplo, eu me converti, eu lembro o dia, eu lembro a hora. Tá? Não é comum isso aí, mas eu lembro, 28 de dezembro de 97, 7h45 da noite, depois do culto, lá numa igreja lá no Ceará. Aí, eu tinha 16 anos e uns quebrados. Eu podia ter morrido antes? Podia, porque eu pequei antes. Se Deus quisesse e me matasse antes, justo, pequei, podia ter morrido. Não morri porque misericórdia de Deus me cobriu até aquele dia em que fui salvo. Agora, se eu morrer, pelo menos eu estou no lucro, né? Porque eu vou passar a vida eterna. Mas Efésios 2, 4 e 5 explicam esse princípio. E como a gente tem algumas coisas ainda para ver, eu não quero estourar o tempo, a base bíblica desse princípio, né? Tem 50 versículos para explicar isso, mas eu gosto desse de Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2 todo, aliás, é muito bom para isso, né? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Isso é por misericórdia. Pela graça vocês são salvos. Isso não é pelo nosso merecimento, mas é por misericórdia e graça. Definição de misericórdia é não ser punido conforme o merecido. Às vezes você não sabia, eu estou explicando. Misericórdia, se você quiser anotar uma coisa da aula, anota isso aí. Misericórdia é não ser punido conforme o seu merecimento. Tá bom? Princípio 2. Quem vê a barba do vizinho arder, põe a sua de molho. Cara, eu achei esse desenho na internet, eu achei fantástico. Uma criança de uns 6 ou 7 anos fez esse desenho. E eu até anotei a fonte ali, porque eu acho que é o desenho mais legal aí que eu achei para explicar isso, tá? Aí esse princípio bíblico é um provérbio, um ditado popular. 1 Coríntios 10, 11 e 12 fala: estas coisas lhes sobrevieram, ou sobrevieram aos outros,
como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Então, se você vê que Ananias e Safira foram mortos em plena igreja porque deram uma oferta mentirosa, não faça a mesma coisa, por favor. Porque vai dar muito trabalho, a morte aqui no meio da igreja, vai dar trabalho para os presbíteros, para os diáconos, sua família vai sentir sua falta. Não peca do mesmo jeito, por favor. Tá? Além do trabalho, a gente vai sentir sua falta também. Tá? Vocês me entenderam, eu quis fazer uma piada, humor meio negro, vocês sabem, desculpa. As piadas não são boas, eu avisei. Tá? Aplicações, tá? Sede sóbrios e vigilantes, tá? 1 Pedro, sabe o Pedro que viu Ananias e Safira morrerem na frente dele? É o mesmo que escreve isso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Já lemos esse versículo, né? Vamos para o segundo ponto aqui, que a gente já leu também, mas aí tem um finalzinho, ó. Olha só. Mas Deus é fiel. Estou começando do vermelho ali, tá? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Beleza? Então, não é impossível resistir ao pecado, porque Deus, ele provê o livramento. O mesmo Deus que deixa a tentação acontecer na sua frente, ele abre a saída pela esquerda, leão da montanha. Ele lembra ele lembra da dificuldade do pecado, ele cria oportunidade para que você se livre dessa tentação e cresça por essa vitória também, sobre essa vitória pessoal sobre o pecado. Considerações finais, ó. Certinho no tempo aqui. São 3 slides de considerações finais, essa é a primeira. Mentir é feio e Deus está vendo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Tá? João 8:44. O diabo é o pai da mentira, virou até um ditado popular também, mas quem criou esse ditado foi o Senhor Jesus. Em contraste, quem é o pai da verdade? Deus. Tá? João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Se o diabo é o pai da mentira e a verdade é Deus, lembre-se desse terceiro ponto aqui que eu coloco. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus é onisciente. E pela sua onisciência, ele sabe quando você está mentindo. Então, quando você fala para a criança, isso aqui eu falo em casa, ó, Deus está vendo. Está vendo mesmo. Está vendo mesmo. E o julgamento dele sobre você é soberano. Deus tem total autonomia para te julgar da forma que ele bem entender. Assim, ele pode aplicar uma disciplina em você, e a disciplina, a última coisa que eu vou falar, que seja um pouco mais do que você imaginava. Segundo ponto, esse é dureza. Esse daí eu coloquei a passagem inteira, mas abra na sua Bíblia. Você veio para a escola bíblica dominical com a Bíblia, tá? E aí você consegue ler bem Hebreus 10, de 25 a 31. Se você tiver dificuldade de ver a letra pequena, abre lá Hebreus 10, de 25 a 31. Tá? Vou dar uns 10 segundos para você achar. Se você quiser, não é obrigado. Que nem a Ananias e Safira não eram obrigados a dar oferta. O problema é que eles mentiram. Tá? Continuando lá. Hebreus 10, 25 a 31. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, com esse versículo 25 aqui, que é o mais famoso dessa passagem, o contexto é igreja. Tá bom? Vamos ler o resto agora, tenham em mente isso. Tá? Se continuamos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Quer dizer, se você está na igreja e você finge que é crente, cara, tá difícil a sua situação, viu? Porque você tem que se arrepender dos seus pecados. Agora, se você finge que se arrependeu, tá? Você cria uma situação muito perigosa para você mesmo.
Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não temos elementos no texto suficientes para dizer, Ananias e Safira eram crentes, foram salvos, ou Ananias e Safira eram fingidos e foram para o inferno. Não temos elementos suficientes. Mas uma coisa eu garanto, se você está no meio da igreja e você é fingido, o julgamento é mais severo. Nós precisamos na igreja de trigo e não de joio. Se você é joio, cara, Jesus falou, vai para o fogo. Eu não vou ficar falando demais disso daqui não, mas é só para vocês entenderem que o assunto é pesado. Mesmo assim, o crente não peca deliberadamente. O crente, quando ele peca, ele sofre com o pecado que cometeu. Ele pede perdão. Ele procura não pecar novamente. Meu irmão, se você tem um problema com a mentira, tente resolver isso logo. Seja preciso nas informações que você passa. Não seja ambíguo. Seja correto no que você faz. E esse é o último slide que fala sobre disciplina. Tá? Hebreus 12, lá, os 5 e o 6 fala, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nossa, lá em casa eu falo isso o tempo todo. Caramba. E minhas crianças têm suas dificuldades, como qualquer criança. Tá? E o objetivo da disciplina, conforme fala em 2 Timóteo 2, 24 a 26, é arrependimento, confissão e retorno à sensatez. Se você estiver passando por uma disciplina eclesiástica ou uma disciplina pessoal do próprio Deus, veja o lado positivo disso. Deus te ama. Deus quer que você se arrependa do seu pecado e que você se comporte de um modo sábio e não de um modo insensato. E aí eu parei por aqui a aula já, porque é o último slide mesmo, acabou a aula. Então vamos orar, tá? E com isso a gente encerra, tá bom? Senhor, nós te agradecemos porque Tu nos amas e porque Tu nos disciplinas, ó Pai, de modo que nós estejamos cada vez mais perto de Ti e nós corrijamos o nosso procedimento para a glória do Teu nome, ó Pai, e também para o nosso próprio bem. Ó Deus, te peço que o exemplo de Ananias e Safira, que está aqui na Bíblia, sensibilize os nossos corações, ó Pai, para que nós tenhamos uma vida mais santa, mais honesta, mais digna, mais verdadeira diante de Ti, ó Pai, para a glória do Teu nome, Pai, e também para o bem de toda a igreja e nosso próprio bem. Em nome de Jesus, amém. Bom domingo, pessoal. O Alan tem um aviso. Irmãos, só não esquecer que no dia 1º de maio nós teremos um encontro de comunhão no Zion, certo, pastor? No dia 1º de maio. Então nós estamos passando esse aviso desde já para que toda a congregação possa se preparar. Nosso desejo e também do Senhor, nós não temos dúvida disso, é que todos estejam presentes lá, tá bom? Dia 1º de maio, vamos ter um junta-panela, é isso, pastor? No Zion. Amém. Obrigado.